A todos os nossos caríssimos que estão nos assistindo através desse vídeo, muito bom dia, boa tarde, saudações, um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando. Nós estamos agora aqui nas dependências do Centro de Socorro Espiritual, da Clínica da Alma, esse spa espiritual. Qual a finalidade desse recinto? Falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo. Eu creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na mensagem da salvação, de libertação, e que Jesus veio para salvar o homem, buscar os que estão perdidos. Tenho 47 anos de ministério e estou realizando um trabalho que é um sonho da minha vida há muitos anos, de atender pessoas pessoalmente, aconselhá-las, orientá-las, falar do amor de Deus, do amor de Cristo. E eu vou lhes contar aqui sobre um arrebatamento, uma visão que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Mas antes disso, eu vou ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, uma leitura bem extensa para que vocês possam compreender o porquê daquela visão, e depois eu me enquadrei nessa visão de Ezequiel. Ezequiel 47 diz assim: Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podiam passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. E será também que os pescadores estarão junto dele, desde Egedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses produtivos, que haverá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Meus caros,
Eu li aqui uma parte bastante extensa para lembrar das águas. Água significa povo, gente, né? Peixe significa avivamento, abundância. Árvores significam florestas produtivas, como está escrito aqui. Em resumo, prosperidade, abundâncias e muitas vitórias. Passo a lhes contar uma visão que depois, eu lendo essa passagem, acoplei a visão. Há muitos e muitos anos atrás, eu estava viajando na madrugada, porque eu só viajo à noite para ir para as igrejas, para os encontros, para as cruzadas. E subindo a Serra Dona Francisca, aqui, próximo a Joinville, já era o amanhecer, estava ainda no lusque-fusque da aurora. E eu procurava no carro uma emissora para poder ouvir, e procurava uma mensagem, alguém orando, buscando, até que encontrei alguém falando do amor de Deus. E me lembro que ele falava, Senhor, era uma oração, Senhor Deus, eu não quero mais esperar. Estou há muito tempo esperando uma revolução na minha vida. Eu preciso que seja hoje, agora, algo que venha sobre mim e abra os caminhos e faça de mim um homem vitorioso. Eu ouvi atentamente, a serra muita neblina, ela tem muitas curvas. De repente eu escutei na minha cabeça um barulho muito grande, como fosse, vamos dizer assim, uma motosserra, um chiado muito grande. E eu procurei um lado da estrada, um acostamento para encostar o carro. Procurando, quase não encontrando, porque a serra, quem conhece a Serra Dona Francisca sabe que não há acostamento em certos trechos daquela rodovia. E eu não me lembro se encostei o carro, só me lembro que eu estava fora do carro. E me achei em cima de um barranco elevado, olhando para o horizonte. Já não tinha neblina. Havia um sol da manhã, um sol muito bonito, um sol realmente que me chamou a atenção, porque dourava todo aquele gramado, havia uma descida. Eu olhava e vi uma casa. Uma casa, não era uma casa comum, era uma espécie de uma casa e uma roda d'água acoplado à casa. E aquilo parece que veio a mim como um zoom. Aquela casa estava velha, comida pelo tempo, algumas folhagens nasciam das suas paredes, porque havia muito limbo, muita mata ao redor. E eu vi aquela casa, aquela roda d'água parada, inutilizada, envelhecida. Quando de repente eu me achei dentro desta casa. E essa casa era um moinho. Confesso para vocês que eu não conhecia um moinho, mas pelo aspecto, pela aparelhagem que lá estava, havia certas aparelhagens, certos cones, que parecia que eram para moer grãos. E havia do lado algumas bolsas de estopa, algumas já apodrecidas, e cada máquina havia correias em torno de algumas engrenagens, correias envelhecidas e empoeiradas. Eu olhava para cada cone daquela, para cada maquinário daquele, havia sementes lá dentro. Olhei que aquela roda d'água fora da casa trazia um eixo dentro da casa e as correias estavam soltas, porque, pelo meu entender, a roda d'água girava e girava dentro do moinho os outros maquinários que beneficiavam as sementes, porque eu vi ali semente de trigos, semente de milho e outras sementes. Olhando pela janela daquela casa velha, corcomida, esburacada, eu via uma espécie de uma vila próxima, mas também a vila era abandonada. Eram casas
caídas, telhados já caídos, não é? Havia uma pobreza, uma miséria total. Olhando pela janela, havia uma estrada, e essa estrada ia longe, e não havia mais nenhuma vida por perto. Eu vi parreirais abandonados, não é? Árvores frutíferas no meio do mato, e não havia ninguém naquelas casas. Eram somente taperas, casas velhas, abandonadas, entristecidas, envelhecidas pelo tempo. E nisto eu me achei fora da casa novamente e percebi que um ribeiro muito forte, caudaloso, barulhento, passava ao redor da casa. Muita água, água forte, escura, mas distanciada da casa, fora da roda d'água. E uma voz me disse: essa casa envelheceu porque desviaram o curso do rio. E com isto, toda a produção da região também envelheceu, enfraqueceu, ela foi à falência. Eu me achei mais longe da casa quando eu vi uma voz que gritava e fazia eco naquela região. Aquela voz dizia: canalize o rio, canalize o rio. E nisto eu vi um homem correndo pelo gramado, era uma extensão muito bonita, de verde, de árvores, e ele foi na direção da casa. Era um homem alto, vestido de túnica, uma meia túnica, uma calça tipo calça de pescador, e ele abraça aquele ribeiro, ele põe as mãos de um lado do outro, os braços, era um homem alto, um gigante, e traz aquela água como fosse uma mangueira, e direcionou aquela água forte na direção da casa. Com um grande ímpeto, aquela casa sacudiu, quase que derrubando aquela casa. Mas ele trouxe aquele jato d'água muito forte na roda d'água, e ela fez movimento de ida e vinda até que ela começou a girar com a força da água, e houve barulhos dentro da casa. Eu me achei dentro da casa de novo, e todas as correias estavam acopladas nos maquinários, e havia pessoas ali dentro beneficiando arroz, milho, trigo e outros cereais. Olhei, estavam todos trabalhando, e fora da casa havia carroções de bois, puxado por bois. Alguns já estavam na estrada e outros estavam recebendo aquelas bolsas, aqueles sacos de cereais beneficiados. Olhei e vi que aquela vila não era mais uma vila abandonada, mas uma vila toda ela viva, com crianças, com casas, com frutas, verduras, muita gente caminhando. Era uma vila ativa, uma vila realmente boa, bonita. E me achei fora da casa novamente, quando a voz me disse: tudo isto pode acontecer. Esta casa significa uma igreja. E cada maquinário desses significa pessoas que, ao canalizar o rio, voltou à atividade para prosperar, para beneficiar as sementes. Então canalize o rio, porque o rio está desviado do seu curso. E eu fiquei muito tempo com isso. Quando aconteceu isso, eu me achei dentro do carro novamente, prossegui a viagem, cheguei no meu destino à tarde, à noite estive na cruzada onde eu ia ministrar, contei esta visão, muita gente sentiu-se tocado, porque o rio é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo desviado com outras modas, com outras maneiras de querer levar a igreja. Quantas coisas acontecem que no meu tempo, quando comecei, em 1968, já não está acontecendo mais. Batismo com o Espírito Santo,
profecias, visões, pessoas destemidas, com fibra de homem de Deus, de guerreiro, para prosseguir levando a mensagem do Senhor. Então eu estou aqui esperando o grande avivamento, o grande despertamento. Nós, pregadores, mensageiros, vamos canalizar o rio. Vamos fazer reuniões, vigílias, chamando, invocando o Espírito Santo para mobilizar novamente a igreja na sua visão genuína, na sua visão primórdia. Esta visão que faz com que tudo aconteça, se movimente. Eu creio que o Espírito Santo agindo numa igreja ou numa cruzada, através de um homem de Deus, as pessoas podem chegar a Deus em grande comoção de lágrimas e conversão, como aconteceu no tempo dos apóstolos. O apóstolo Pedro, lá em Jerusalém, após o derramar do Espírito Santo, a sua pregação moveu, converteu 3.000 pessoas que logo foram batizadas. E depois, mais 5.000 pessoas. É isso que estamos esperando, pessoas que venham a Cristo com grande comoção, para quebrar essa resistência religiosa, essa resistência familiar, essa resistência pecaminosa. Somente uma ação do Espírito Santo, varrendo do coração do homem toda a maldade, tudo aquilo que faz o paralisar, porque eu percebo que a igreja está neutralizada, paralisada e anulada na visão primórdia, na visão apostólica. Vamos canalizar o rio novamente para que haja um grande avivamento, um grande despertamento. Ouça bem, veja isto. No passado, antes do Novo Testamento, o Espírito Santo agia, mas não agia como agora, num derramar, como acontece em Atos capítulo 12, quando foi derramado o Espírito Santo e o som veemente e impetuoso encheu a casa onde todos estavam reunidos. Minha gente, Moisés, que foi usado por Deus para retirar o povo do Egito, com grandes sinais, com grandes maravilhas, ele tinha um pouco do Espírito Santo. Não é? E o Mar Vermelho se abriu, maná caiu do céu, a água saiu da pedra, e não havia doentes no meio de 3 milhões de pessoas. Um pouco do Espírito Santo, mais à frente, não é? Nós vemos Daniel sendo lançado na cova dos leões. Ele tinha uma porção apenas do Espírito Santo. Os leões fecharam a boca. E depois, você pode notar que Sadraque, Mesaque e Abednego, com um pouco do Espírito Santo, foram lançados na fornalha ardente, e a fornalha não os consumiu, o fogo foi neutralizado e foram salvos daquela chama ardente que podia torná-los carvões. Não é? O Espírito Santo agiu em diversas partes bíblicas, salvando, libertando, mas era um pouco. Eu creio que estamos agora vivendo a plenitude do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. A glória de Deus está se manifestando de uma forma gloriosa. Não é? Deixemos de modo, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida, porque aquele que crê em Deus, do seu interior fluirá rios de água viva. Vamos canalizar o rio para que a casa se movimente, para que as coisas aconteçam, para que as maravilhas se sucedam. Vai haver um grande avivamento na terra, um poderoso avivamento e o último avivamento na terra para salvar milhões de pessoas. E eu quero que Deus, na sua infinita misericórdia, me inclua neste avivamento para que eu possa ver com os meus olhos, ouvir com meus ouvidos, não é? Sentir a presença veemente, impetuosa. Não é? Chega de pensarmos que somos um ribeiro, nós somos um rio caudaloso. Chega de pensar que somos apenas uma faísca, nós somos uma labareda, um fogo devorador. Chega de pensar que somos uma brisa, um vento. Nós somos um vento impetuoso, vibrante, que moverá a terra na ação poderosa do Espírito Santo. Chega de pensar que somos apenas um chuvisco. Nós somos uma tempestade do Espírito, uma chuva para inundar os corações da graça de Deus. Ainda você pode ser usado por Deus. Ainda Deus pode te tomar e renovar a sua vida, renovar o seu viver e ser usado. Apenas canalize o rio.
Vamos orar o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo para que as coisas venham a acontecer. Rogo a Deus que possamos canalizar este rio na roda viva, que somos nós. Assim nós seremos movimentados, seremos levados, seremos cheios, seremos agraciados e coisas vão acontecer. Os dons maravilhosos vão começar a retornar e agir. Dom de cura, dom de curas, dom de milagres, dom de maravilhas, o dom de visão, dom de profecia, dom de amor, dom de revolução espiritual. Ainda há milhões de pessoas sem Deus e sem serem tocadas. O que eu tenho visto, que estamos vivendo uma época como nunca. Milhões de pregadores estão nos rádio, televisão, jornal, nas igrejas. Mas pouca colheita, pouco acontecimento, muita moda, muito acontecimento, não é? Numa área que o Espírito Santo não está agindo. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma revolução espiritual está para acontecer. Eu oro e busco a Deus que esta revolução comece na sua vida. Canalize o rio. Que a tua casa receba hoje um vendaval do Espírito Santo, uma torrente veemente e impetuosa de águas vivas, e que o vento de Deus sopre no seu coração, e você abra a sua boca, e labaredas de fogo possam sair da sua boca, dos seus olhos. Que quando você passar pelas ruas, as pessoas sintam que você está cheio do Espírito Santo, como aconteceu com Charles Finney, com T.L. Moody, com Spurgeon, com tantos outros pregadores do século, que quando chegavam em certas cidades, cidade inteira se movia. Ainda pode acontecer. Nada pode neutralizar o Espírito Santo agindo. Canalize o rio. Eu vou orar agora. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, busque o Espírito Santo comigo nesta hora poderosa e precisa. Santo e eterno Deus, estamos invocando o Teu Espírito para milhões de pessoas. Espírito Santo revoluciona, enche, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Eu sinto crianças batendo palmas, eu sinto crianças sorrindo, eu sinto pessoas ajoelhadas, buscando a renovação do Espírito Santo. Muitos decretaram sua morte, sua derrota, seu fracasso, mas o Espírito Santo está te dando a maior chance da sua vida para ser usado por Ele. Muitos decretaram que você fracassou, que você não tem mais jeito, mas o Espírito Santo levanta das cinzas. O Espírito Santo vai criar em você uma labareda poderosa, um vento impetuoso, uma tempestade de glória está se aproximando. Eu vejo senhoras, crianças, sendo tocadas pelo Espírito Santo, e uma grande força espiritual está tomando esta casa, esta família, este lar. Receba a força para pregar, para evangelizar, para curar, para libertar, para fazer maravilhas. Eu te abençoo em nome de Jesus e recebo nesse momento a ação, o poder do Espírito Santo e transmito para você aonde você estiver. Canalize o rio, as engrenagens vão funcionar, a casa vai se encher, a produtividade vai acontecer, porque quem vai converter o Espírito Santo, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Você apenas será um instrumento manipulado, orientado, governado pela maior força desse universo, a força do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a paz. E viva Cristo!